E você, cansado de ser incentivado para uma coisa que você não consegue fazer? É complicado, né? Eu também já me senti nessa situação, né? Onde eu recebi incentivo para coisas que eu não consigo fazer. E é chato pra caramba, é muito complicado, né? Porque tem coisas que você consegue fazer tranquilo e tem coisas que você não consegue fazer. É... E se talvez você ainda não passou por esse constrangimento das pessoas estar te incentivando, estar com a torcida para tu fazer algo que tu não consegue, talvez tu um dia vá passar, né? Mas vou mandar uma videoaula aí, se você estiver nessa situação, ou se um dia você se achar nessa situação constrangedora, né? Você ficar atento com os detalhes, né? Até porque o ser humano ele não é obrigado a conseguir tudo, né? Pô, por mais que você nasça filho, né, de um rico aí, de um vereador, de um deputado, de um presidente, né? Isso não quer dizer que você vai conseguir também ser rico, né? Porque pô, você nasce, aí você precisa de uma certidão de nascimento, aí quando antes de você completar a maioridade você tem que tirar alguns documentos, né? Praticamente obrigatório. Aí tem que fazer alguma faculdade, ingressar em alguma faculdade, universidade para poder se formar, né? Porque, pô, tem gente que consegue ser médico, tem gente que não tem psicológico para ser médico, tem gente que consegue ser policial, tem gente que não tem psicológico para ser policial, tem gente que consegue ser professor, tem gente que não consegue ser professor, não tem um psicológico, né? Então, tipo, e isso por mais que você tenha um curso preparatório, tenha feito uma faculdade, uma universidade, etc. Então é meio que tipo complicado, né? É, eu já me senti na situação de eu saber que minha situação é fim de carreira, né? Eu saber que eu tentei fazer algo, porém não consigo fazer fim de carreira, né? Aquela profissão que eu escolhi, aquele relacionamento que eu tentei, mas tive uma torcida, né? Tive uma torcida de amigos, familiares e etc. Uma torcida para mim continuar numa coisa que eu não consigo. E é chato pra caramba, né? Complicado demais. Eu já conheci, né, pessoas que eu comecei amizade, né, e cheguei até a namorar, porém, infelizmente não deram certo mais a gente, né. E aí veio um time, né, veio aquela torcida querendo me empurrar, me animar para mim tentar um relacionamento que não dava certo, um relacionamento que não tinha mais amizade, né? Acontece, tá no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Você é humano. Também já me deparei com a situação de tentar me formar para algo, tipo habilitação. Eu fui tirar a habilitação, aí não consegui, percebi que eu não tinha um psicológico, né? Para mim tirar a habilitação é um pouco complicado, aulas práticas teóricas, aquele nervosismo, aquele tremor, né? Aquele mal-estar, aí sem transporte, sem carro, sem moto, e sem vaga para a área de motorista, né? Quando vieram também os incentivos, aquela torcida me incentivando a algo que eu não conseguia. Pô, velho, não dá, né? Porque, pô, uma torcida, né, me incentivando a ser motorista, me incentivando a tirar a habilitação, porém eu sem transporte, sem carro, sem moto e etc. E sem a profissão de motorista. Chato pra caramba. E relacionamento, que eu falei anteriormente. Fiz amizade, comecei a me relacionar, porém não deu certo mais fim de carreira. Mas aquela torcida, sabe? Aquela torcida ali torcendo para mim tentar continuar novamente. Pô, muito chato, né? E talvez você já tenha se deparado com essa situação.
ou se não se deparou com essa situação, talvez se depare um dia, né? Mas, bom, gente, quando você não consegue algo, e é normal você não conseguir algo, relacionamento, fazer curso, faculdade, universidade para qualquer área de trabalho ou trabalho, né? Eu acho melhor você, e você, claro, você percebe que é fim de carreira, que você não consegue de verdade, eu acho melhor você desistir, né? Para não complicar a sua saúde, né? Porque você tem que ter um psicológico bom, claro. É melhor você desistir para não complicar a sua saúde e tentar outra coisa, né? Falar uma coisa para você. Quando você nasceu, você não tinha nem documento. Fizeram uma certidão de nascimento, onde colocaram o nome do teu pai e da tua mãe, né? E aí, antes de tu completar a tua maioridade, foi que tu foi perceber que precisava fazer outros documentos, né? Aí tu fez, com certeza, terminou o município estadual, né? Aprendeu a ler, escrever, alfabetização, enfim. E aí tu conheceu os cursos profissionalizantes, né? Para o mercado de trabalho. Só que vale ressaltar que tu não é obrigado a conseguir tudo, principalmente tudo que as pessoas querem, né? Porque tem gente que praticamente te obriga a tu conseguir algo que tu não consegue, né? Que está longe do teu alcance, que tu não tem psicológico, né? Psicológico bom, né? Para aquela área específica. Aí o que que acontece? Percebi que eu não tenho psicológico, né? Eu não consigo, não tenho um psicológico para mim ser policial. Tem outra profissão. Para mim ser um professor, tem outra profissão. Para mim ser um médico, tem outra profissão. Para mim ser um agricultor, um pescador, ou trabalhar na construção civil. Tenta outra profissão, né? Porque não existe só uma profissão, existe mais de uma profissão. Mano, eu tenho vontade de ser caminhoneiro. Tenho um sonho. Mas um sonho não é tudo, né? Sonho de ser caminhoneiro requer muita responsabilidade. Então você tem que começar a categoria A, B, C, a D e a E que tu vai passar para ser caminhoneiro, né? Porque a A e a B vai ser moto e carro. A C tu vai pegar um micro-ônibus, né? Agora a D e a E tu vai pegar caminhão, Scania, né? Enfim, vai virar caminhoneiro. Só que, velho, você tinha um sonho. Aí quando você foi tirar a categoria A, você percebeu que tinha dificuldade, ficou nervoso, né? E foi tirar a categoria B, piorou a situação. Aí você percebeu que não tinha psicológico para ser motorista, para estar no trânsito, né? Nesse caso, tenta outra profissão, filho, né? Tenta outra profissão porque, pô, se você não tem psicológico para ser motorista, se você não tem psicológico para trabalhar na direção de um transporte, tu tá pondo em risco a tua saúde, tu tá se adoecendo aos poucos, né? Ah, Francisco, prazer, meu nome é Francisco. Ah, Francisco, eu sou obrigado a conseguir as coisas? Claro que não. Nem todo mundo consegue as coisas, né? Parece mentira, mas é verdade. Ah, Francisco, mas eu tenho uma torcida, cara. Eu tenho a torcida da minha família, dos meus amigos, né? Da minha comunidade. Tudo bem que tem uma torcida enorme do teu lado, mas às vezes a torcida, elas não te ajudam, te atrapalham. Talvez até elas mesmas não consigam, né? Então, tipo, na verdade eu tenho que olhar para mim, né? Pô, eu olho para mim saber o que eu consigo de verdade. Se eu consigo me relacionar com a pessoa, se eu consigo trabalhar, se eu consigo fazer um curso, uma faculdade, uma universidade para me profissionalizar. Porque a partir do momento que eu cobro meu irmão, meu primo, meus tios, meus amigos, minha namorada e etc., né? Eu estou errando, né? Eu estou completamente errado. Então o que que acontece? Eu tenho que me cobrar, né? Eu olho para mim, será que eu tenho capacidade de eu ser professor, de eu ser policial, de eu ser médico, de eu ser agricultor, de eu ser pescador? Será que eu tenho capacidade de eu tirar uma habilitação da A
Aí, para mim ser motorista de caminhão, ser caminhoneiro, então eu me olho, né? Eu não cobro as pessoas, eu me cobro primeiro de tudo. E o certo é você se cobrar. Eu não vou lá torcer para um irmão, para um primo, para o meu melhor amigo, para eles tentarem conseguir algo que eles não conseguem, né? Mas tem gente que, pô, velho, elas olham você no relacionamento, elas verem você terminando o relacionamento, porém elas sabem que você não consegue continuar com aquele relacionamento e elas continuam te incentivando, né? Te empurrando para uma coisa que tu não consegue. Isso acontece para trabalho. As pessoas te verem fazendo um curso para se profissionalizar para o mercado de trabalho, elas verem você tentando a vaga, elas verem até você sendo estagiário, aí você sai porque você não conseguiu, mas tem aquela torcida, né? Te empurrando, sabe? Te empurrando para tu continuar insistindo em uma coisa que você não consegue. Moral da história: não existe só uma profissão, não existe só um relacionamento. Se você não consegue algo, desiste, tenta outra coisa, né? Porque você vai se dar bem quando você desiste de algo que você não consegue e que você tenta uma coisa nova, né? Que talvez